Olá, pessoal! Essa semana vamos falar sobre o gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero encontrado normalmente em jornais, revistas, sites e suplementos dessas publicações, que tem como propósito informar algo ao leitor. Na reportagem, podem ser utilizados dados numéricos e fala de pessoas relacionadas ao tema. Há teóricos que consideram a reportagem ampliação da notícia, enquanto outros a veem como um gênero autônomo, não necessariamente vinculado a uma notícia específica. A reportagem é um texto jornalístico que tem como característica a investigação do fato noticiado. Ela é composta de título, que é a frase curta que resume o assunto que será tratado, nome do repórter, profissional que obtém as informações, escreve o texto, e corpo do texto, o desenvolvimento do assunto, que geralmente traz o depoimento das pessoas envolvidas. Vamos observar com atenção o modo em que o texto dessa reportagem foi organizado. As reportagens apresentam título, às vezes subtítulo, assinatura, que é nome do autor da reportagem, nome da cidade em que foi produzida. A reportagem difere da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. Enquanto a notícia apenas descreve o fato e suas consequências, a reportagem procura aprofundar o tema, tratado com depoimentos e mais informações sobre ele. Nela, pode ser feito uso do discurso direto, marcado pela presença de aspas e também indireto. Em reportagem e em outros textos jornalísticos, é mais comum o uso das aspas do que do travessão, que cumpre o mesmo papel, mas é usado de forma mais recorrente em textos literários, como contos, por exemplo. A reportagem pode ter fotografias que ilustram e esclarecem as informações. As fotografias geralmente são acompanhadas de uma legenda, que é uma frase curta colocada ao lado ou abaixo da foto para explicá-la. As imagens, no caso dessa reportagem, ilustram os fatos, mas em muitas reportagens as imagens podem complementar as informações, mostrando aspectos que não foram mencionados. Nesse caso, as legendas cumprem papel fundamental para explicar essas imagens. Como vemos, a reportagem é um gênero da esfera jornalística e aborda de modo aprofundado fatos do campo político, ambiental, esportivo, cultural, entre outros de interesse público. É publicada em jornais e revistas, impressos e em formato digital. A linguagem é objetiva, clara e acessível, e o nível de formalidade está relacionado ao público ao qual ela é direcionada. Uma reportagem deve conter dados importantes do assunto abordado e registrar fatos que comprovem a veracidade das informações vinculadas no texto. Por isso, é comum que o repórter apresente depoimentos e opiniões de pessoas com conhecimento sobre o assunto tratado. Essas ações contribuem para que a reportagem seja coerente e verídica.
Concluindo, então, para nos ajudar a formar uma opinião sobre o assunto em questão, a reportagem relata os fatos, apresenta depoimento das pessoas envolvidas nos acontecimentos e de outras pessoas que tenham autoridade para falar a respeito. Além disso, normalmente, as reportagens trazem imagens que a complementam. Então, pessoal, bons estudos e espero que tenha ajudado.